Meus irmãos, se fosse Vasco aqui ganhando, tá todo mundo dando glória a Deus, aleluia, sapateando no manto, não é não? O povo aqui no mistério, mas louvamos o Senhor por isso. Hoje nós vamos dar início a um estudo de um livro que os adolescentes, então, assim, pensaram. Tem como projetar? Para o pessoal ver? Não sei se dá para ver aqui. O livro é O Deus que Destrói Sonhos. Pronto, aqui, ó. Esse é um livro de Rodrigo Bibo. Ele vai falar sobre as questões nossas, humanas, em relação aos nossos sonhos. Ele também vai mencionar aqui no livro, você vai ver em todo ele, que ele vai mencionar como, às vezes, nós queremos submeter Deus às nossas realizações, que às vezes a gente submete Deus ao nosso querer, à nossa vontade. E ele vai falar também um pouco como, às vezes, tudo que nós pedimos também, nós não vamos alcançar, porque certamente não é o desejo dele para nós. Ele vai também trazer um conflito, se eu posso dizer assim, na nossa alma em relação ao nosso chamado, em relação à nossa vida pessoal, naquilo que desejamos desenvolver ao longo da nossa vida. É um livro que não vale a pena comprar, vale o frango todinho, e eu quero recomendar para vocês. É da editora Thomas Nelson, uma editora também muito séria, que publica muitos livros interessantes, livros também na área da juventude, adolescentes. Então está aqui, eu quero recomendar a cada um de vocês. E aqui você vai ver ele mencionando um pouco sobre isso. Eu, pelo menos, no primeiro capítulo, eu também fui muito confrontado, fui colocado na parede, pensei, refleti. E o primeiro capítulo nós vamos falar hoje, a fábrica dos sonhos, ou, se você preferir, a teologia da Xuxa. Show da Xuxa. A teologia da Xuxa, que durante o tempo, bem, não sei quem pegou o tempo de Xuxa aqui. Alguém aqui, além de mim, pegou o tempo de Xuxa? Berton pegou, né? Cadê que tia Cris, hein? Tia Cris é do tempo também de Xuxa Meneghel. Então nós vamos então estudar. Eu não sei de quem é esse livro, de quem é o livro. Está aqui. Compensa ali, ó. Muito legal. O Deus que destrói sonhos. E hoje nós vamos falar, obrigado, sobre a teologia de Xuxa. Mas antes disso, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 9, eu quero ler dos versos de número 23 até o verso de número 27. Lucas, capítulo de número 3, dos versos 23 até o 27. Jesus disse a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Capítulo 9, Lucas, capítulo de número 9, versos 23 ao 27. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, está entre os evangelhos sinóticos. Eita! Está em que colocação do livro da Bíblia, gente? Número 60 aí? 60 aí? Muito bem. Lucas 9, versos 23 em diante. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia,
Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra seja profundamente aplicada em nosso coração, dando-nos, ó Deus, conhecimento sempre ao Teu respeito, para que tudo que façamos, pensemos, sonhemos, e seja de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, gente, Jesus Cristo, ele estava com os discípulos, falava sobre muitas coisas, falava sobre a questão da sua morte, instruiu os 12 a respeito de que o que eles precisariam fazer, de como fazer. Há um milagre, há uma confissão de Pedro em relação a quem Jesus é e o que ele representava, até chegar o momento em que Jesus percebe que os corações dos discípulos não estavam tão envolvidos como deveriam em relação ao reino dos céus. Jesus Cristo percebeu nos discípulos que eles ainda tinham muita coisa a aprender em relação ao Evangelho, a Cristo e principalmente a Deus. Diante disso tudo, praticamente, se podemos dizer assim, Jesus Cristo está destruindo toda e qualquer forma de pensar, de planejar futuramente dos discípulos em relação a eles mesmos. Porque a gente vai ver uma passagem bíblica, Mateus, que chega um momento em que alguns disputam o reino dos céus, como se fosse um cargo, um status. Olha, até uma mãe pede: Jesus, quando o senhor estiver lá, coloca um filho meu à esquerda e outro à direita, e assim tentando construir um sonho. E eu estava até comentando com o Márcio Daniel, acho que quinta-feira, que infelizmente alguns têm a tal da síndrome de Lúcifer. O que é a síndrome de Lúcifer? É querer ser igual ou superior a Deus. Alguns têm a síndrome também desse Lúcifer, que quer mostrar que pode ser melhor do que o outro. Não foi assim que o próprio Satanás, ao conversar com Eva, o que ele diz para Eva? Olha, o Senhor Deus está te dando está querendo que você fique igual um mané. Deus está, sabe, usando de esperteza em relação a vocês, porque a verdade é que vocês não devem comer do fruto, porque ele tem medo que vocês se tornem tão iguais a ele, como se Deus tivesse medo de alguém. Então essa é a ideia da síndrome que nós chamamos síndrome de Lúcifer, querer ser. E diante do primeiro capítulo desse livro, vai mostrar justamente isso, dessa teologia que nós chamamos teologia da Xuxa, ou a fábrica dos sonhos. O primeiro capítulo ele vai colocar algo muito interessante, que ele vai mencionar Xuxa e os Trapalhões. E vai mencionar também que essa Xuxa, que nós chamamos de Menegal, a Xuxa e os Trapalhões, quando fizeram um filme, uma das letras da música de um filme que fizeram é: tudo que você quiser, o cara lá de cima. Você vê, não cita nem o nome de Deus, o cara, né? O cara, o bambambam, o cara lá de cima vai te dar. Tu lembra a melodia, Márcio? Não? É do teu tempo não, é do tempo de Cris. É, tu tá ligado, né, Manto? É, vaso. Nós vamos conversar no gabinete, estou brincando. De uma forma assim, sabe, indireta,
Há também hoje o que nós chamamos da teologia da prosperidade. Eu não sei se Xuxa estudou teologia da prosperidade, mas se não estudou, ela foi aluna de algum, enfim. Qual a ideia da teologia da prosperidade? Está entre eles também o determinismo, que nós determinamos para Deus e Ele tem a obrigação de nos dar o que nós pensamos e desejamos. Então ele vai falar, Rodrigo, que essa teologia que nós chamamos da Xuxa, que vai falar na sua canção que o cara lá de cima vai te dar tudo que você quiser, ele vai argumentar que essa é uma compreensão que muitos jovens também têm nos dias de hoje, que é somente orar a Deus, fazer o que é bom, e isso se torna suficiente para Deus dar o que nós pensamos e sonhamos. Ou seja, se os meus sonhos são bons, se os meus projetos e planos parecem ser bons, logo entendo, entre aspas, que Deus vai me conceder, porque o que eu estou pensando, ou o que eu estou planejando, evidentemente, aos olhos humanos, são bons. Não fere de forma nenhuma o que ele pensa, mas assim que nós pensamos, ele vai justamente falar nesse primeiro capítulo, argumentando isso, que muitos cristãos têm essa compreensão. Se eu tiver fé, será suficiente para Deus me dar. É onde que, infelizmente, nós temos também um segmento que se diz evangélico, que diz que a fé é ela que chama a vontade de Deus para si. E isso, meus irmãos, não é bíblico. Porque a fé que Deus nos deu, a fé que Ele nos dá, é uma fé que não está acima da vontade de Deus. Por mais que eu receba o dom da fé, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 12, por mais que eu tenha o tamanho da fé mais gigantesca, o mínimo, se for possível, que é suficiente, né, para fazer que a montanha se transporte para o outro lado, mesmo assim, nenhuma fé dada por Deus será superior à sua própria vontade. A vontade de Deus está acima de qualquer fé. A vontade de Deus está acima de qualquer segmento, seja ele benéfico, bondoso, maravilhoso, porque Deus, Ele nunca se inclinará, mesmo para aquele que se acha o melhor crente, o melhor pastor, a melhor liderança. Deus nunca irá ficar submetido à nossa fé. E Ele vai dizer que, muitas vezes, a nossa fé, as nossas boas intenções, ou nós não fazemos mal a ninguém, posso então receber as bênçãos de Deus. Não é assim que funciona. Porque Deus não vai barganhar a sua vontade, mesmo que esteja fazendo tudo corretamente. A verdade é que, como cristão, eu preciso testemunhar Cristo. Eu não posso me utilizar nem da palavra do Senhor para justificar se eu sou merecedor ou não do que Deus dá. Então, observe bem. Ele coloca, então, essas questões, porque muitos cristãos, muitas vezes, ficam decepcionados, porque dizem, poxa Deus, eu oro, eu faço bem, eu falo bem, tudo acontece, o Senhor não inclina para ouvir o que eu tenho para fazer. Evidentemente, outras mentes malignas poderão pensar agora que eu estou falando. Então, pastor, eu vou ser mal. Já que sendo bom, Deus não me dá, então eu vou ser mal. Não é esse sentido que eu estou falando, não. O sentido é, gente, que a verdade é que Deus sabe quando, como realizar aquilo que também pretendo ter, ou fazer, ou querer. A verdade é que a vontade do Senhor, ela que é boa, perfeita e agradável, não é a minha vontade. Então, o autor ele vai colocar o seguinte, olha, o sonho é permitido, almejar lugares mais altos é possível, eu posso ser o que quiser. Essa é a frase final também do slogan que ele coloca da Barbie. Eu não sei quem assistiu o filme da Barbie aqui, espero que não, porque não vale a pena, não vale nada. Não tô nem se o cinegrafista lá da Barbie está achando ruim. Não vale nada. Fraco,
Para quem tem mente baseada na palavra de Deus, fundamentada, quando assiste o filme, meu irmão, eu não consegui ver nem na metade. Eu não fui nem na metade, porque para mim, os 20 primeiros minutos já foi suficiente. Olha, você pode ser o que quiser. Não é assim que diz hoje as ideologias? O que está dizendo hoje, principalmente a psicologia? A psicologia hoje está ensinando que os seus clientes, eles querem ser cachorro, que sejam cachorro. Se ele quer ser um pato, que seja pato. Imagine se fosse assim, né? Olha, eu quero ser cabeludo, me sinto cabeludo. Eu me sinto com a franja aqui na testa. Olha, vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo minha franja? Linda, não é não? Isso me reporta para uma historinha infantil, não sei se vocês conhecem, sobre um rei, né, muito amado no reino, e ele, de repente, eu vou rapidamente aqui, essa pessoa que engana era um alfaiate, de repente o rei chega para lá e pede para ele uma melhor roupa, o alfaiate faz uma roupa invisível, que somente os inteligentes poderiam ver a roupa invisível. Quem conhece essa historinha? Eita, vocês não lêem história não, né? Hã? E esse rei então, na verdade ele sai nu no meio da rua, não é só com a roupa de baixo, na verdade, sai lá com a cueca no meio da rua, e só que o arauto anunciou que o rei estava com a roupa especial, e era invisível, e somente os inteligentes podiam ver a roupa. O que aconteceu no meio da população? Olha, não. Olha que roupa linda do rei. Olha que roupa majestosa do rei. O rei, na verdade, estava nu. Até mesmo o rei não conseguia enxergar a roupa. Mas para dizer para o alfaiate que não era burro, ele dizia o quê? Ficou muito linda. E o rei andando seminu. E todo mundo o quê? Oh, que roupa linda. Eu acho que nesse momento o rei se sentiu burro. Porque todo mundo via a roupa, menos ele. Mas ele pensava. Até que o dia uma criança chega. O rei está pelado. Ele está sem roupa. Aí um sábio disse, olha gente, criança não mente. Criança fala a verdade. Foi aonde que o rei aceita, que foi enganado. Na verdade, não é que foi enganado, ele burricamente aceita a proposta do alfaiate. E toda a corte, até então, que quando ele cai em si, percebe, realmente, eu sou burro. São essas ideologias que hoje em dia nós temos visto. Você pode ser o que quiser, pode sonhar o que for, você pode se permitir ser quem você quiser. Esse é o slogan hoje das ideologias. E outra coisa que ele fala também, que é um fato, que muitas vezes, por acharmos que podemos ser o que quiser, nós fabricamos sonhos para nós. Gente, quando eu tinha 8 anos de idade, sabe o que eu queria ser? Astronauta. Depois eu mudei que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Depois eu mudei, queria, quando eu tinha 14 anos, ser jogador de futebol. Eu cheguei a jogar futebol junior de São Paulo. Até que o dia, por isso que eu não gosto de Flamengo. Até que o dia o Júlio Baiano, meu irmão, no jogo, faz uma falta em mim e desloca as minhas 2 rótulas do joelho. Que o Senhor te tenha. Então eu imaginava, até hoje, gente, eu sou sonhador. Na época, o meu apelido era cabeçudo, de tanto eu vivia no mundo da lua. Porque eu fabricava sonhos na minha mente. Eu desejava ser. Eu, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu queria ter logo 18. Só para tirar a carteira de identidade e me sentir homem, adulto. Quando eu cheguei aos 18, eu queria voltar aos 13. Porque eu tive que me alistar no Exército Brasileiro. Quando eu fiz 25, 30, eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu olho para os meus filhos, falo que coisa maravilhosa, os cabas dormem tranquilo. Não é não?
A conta não chega para pagar. Receba aí, Marcelo e Daniel. Ai. Eita, ei. Então, nós somos uma fábrica de sonhos. Isso faz parte da nossa natureza. Principalmente quando somos jovens. Quando estamos na idade de jovens. Nós fabricamos muitos sonhos. Quando a gente passa, a gente está fazendo cursinho, a gente sonha em chegar na profissão. E qual é o ideal? Olha, o ideal, vamos ser bem sinceros, não é apenas o amor à profissão, é ganhar dinheiro. Porque de repente você chega lá, numa certa idade, você vê algumas pessoas mais ou menos na sua idade, tendo o último celular, um iPhone, um Samsung da última geração, você vê um camarada andando com um carro novo, e de repente você vê uma pessoa com casa nova, viajando para tudo quanto é lado, e as pessoas no Instagram lá, colocando fotos, gerando no coração de gente que não tem condições, e gerando inveja, gerando ciúme, gerando ambição. Todos nós somos assim porque temos essa natureza dentro de nós. Nós gostamos de sonhar. Não estou dizendo que é ruim sonhar, não. É da nossa natureza. E mediante esses sonhos, a gente começa a basear a nossa vida em projetos para isso, para alcançar esses objetivos. Quando eu era solteiro, eu via os outros, com namorado, falei, poxa vida, que dia que eu vou ter minha primeira namorada? Ali é o canto dos casais, vocês perceberam, gente? Vocês perceberam? Curso de namorados, tá? Tia Cris, procure no final do culto. Então a gente começa a planejar de acordo com o que nós sonhamos. A gente começa a buscar, pesquisar. A gente começa a idealizar como seria. Poxa vida, como seria? Olha só. Se eu chegasse a esse naipe dessa pessoa. Olha, então, ele vai colocar no primeiro capítulo que o ser humano, ele vai buscando esses sonhos e vai planejando de acordo com esse sonho. Mas olha só o que diz em Provérbios 16:1. Quem é que pode abrir e ler para mim, por gentileza? Provérbios 16:1. Vamos ver o que está escrito? Alguém pode ler? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Em algumas traduções vem dos lábios do Senhor. O que Salomão está dizendo? Olha, nós projetamos, planejamos, a gente pesquisa, corre atrás, procura saber se aquilo é bom para a gente. Mas Salomão está falando, gente, podemos sonhar, não é pecado sonhar, gente. Entenda bem, não é pecado sonhar. Não é pecado desejar. O pecado em relação ao sonho e aos desejos que nós temos é quando esse sonho é algo de ambição, e a Bíblia combate a ambição. Quando a gente começa a idealizar essa ambição, sem propósito, esse desejo sem nenhuma característica de Deus, a gente começa a pensar, trazer no coração, começa a querer as coisas do outro, cobiçar as coisas do outro, para que o nosso sonho seja realizado. Mas nós sonhamos, fabricamos sonhos, é da nossa natureza, planejamos, mas os sonhos são bons, são. Mas a resposta certa em relação àquilo que eu penso, que eu sonho, e isso precisa ser confirmado pelo Senhor. Há caminhos que para nós parecem serem certos, estamos no lugar certo, no vestibular certo, no emprego certo, no lugar certo, mas às vezes o final de tudo isso é a morte, gente. E é isso que o autor vai dizer. Por que nós precisamos pensar, entender qual o propósito de Deus na nossa vida? Eu posso sonhar? Posso. Mas esses sonhos precisam estar adequados à vontade e na palavra de Deus. Eles precisam estar respaldados em Deus e não em nós mesmos. Porque se os sonhos estiverem respaldados na nossa paixão, naquilo que nós queremos, naquilo que idealizamos, no final de tudo isso ficaremos frustrados. Quando a gente chega num lugar e percebe que este lugar
É o lugar que a gente não deveria ficar. Se a gente não tiver uma boa estrutura, a gente fica decepcionado e a decepção pode levar ou suscitar outras questões. Medo, desespero, depressão. Quando a gente às vezes escolhe alguém para namorar, aí a gente entrega o coração, aí no final desse namoro, o camarada termina com a gente, a moça termina com a gente. Aí você pensa assim, homem é tudo igual. Mulher é tudo igual. Não quero mais me relacionar com ninguém. Aí a pessoa passa 10, 20, 30 anos sem se relacionar. Porque aquele relacionamento feriu tanto o coração que a pessoa não quer mais se abrir, nem mesmo para conhecer alguém. Ou quando a gente percebe que pedimos a Deus, queremos a Deus, pedimos a Deus, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Aí você vai lá, vê uma promoção de um Fiat 147. Alguém sabe o que é um Fiat 147 aqui? Eu vou melhorar. Um Fusca. Aí você entra no Fusca, o seu sonho é realizado. Opa, comprei um carro. Aí quando você menos percebe, precisa fazer a manutenção no pneu, no motor, pagar IPVA, licenciamento, gasolina. Aí aquele seu sonho vira o quê? Pesadelo. Mas poxa vida, eu pedi a Deus um carro. Você sonhou. Mas decidiu fazer a coisa errada. Poderia ter esperado um pouco mais, guardado um dinheirinho e comprado um carrinho melhorzinho. Né? Essas são as nossas ambições. Quer ver outra ambição? É quando nós queremos alcançar aquilo que está muito fora da nossa realidade. A Bíblia fala que a gente tem que, às vezes, se contentar com o que nós temos. O mundo diz que podemos ter tudo. A televisão diz que podemos ser o que quiser. As pessoas pregam que podemos sonhar. Xuxa fala que o cara lá de cima vai dar. Mas a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem ser corretos, direitos. Parecem ser, mas no final são caminhos de morte. Ele vai mencionar também sobre que às vezes nós estamos tão apaixonados em busca da realização que lutamos com todas as forças, temos um alvo, somos ousados nesse alvo, mas muitas vezes também, por impulso, nós não percebemos o que Deus está falando em relação àquilo que eu penso e que sonho. Por quê, gente? Porque a nossa natureza, ela nos engana. Enganoso é o coração humano, enganoso é o nosso coração. A gente se engana. Por que hoje a gente se engana? Por que erramos muito na decisão? Porque é uma herança que nós recebemos de Adão e Eva quando pecaram. E foram, na verdade, destituídos da glória de Deus. Que foram expulsos do paraíso. Que a partir do pecado, os sonhos, seus projetos, se tornam falhos. Observe bem, gente. Adão, quando antes de cair, olha só os nomes que ele dá a todos os seres. Dá os nomes aos animais, aos seres que voam, aos seres que estão na terra, aos seres que estão na água. Ele dá nome. A mente dele se torna uma mente tão criativa. Mas depois que peca, a mente dele não é tão mais criativa. A inteligência dele não é 100%. Hoje nós temos um nível de QI, mas se Adão e Eva não tivessem pecado, toda a sua geração teria um nível de inteligência fora do comum. Porque o pecado tirou a capacidade real e plena de nós pensarmos corretamente. O pecado faz com que a gente pense errado, faz com que a gente sonhe errado, faz com que a gente decida errado, e principalmente faz com que o nosso amor fique focado em nós mesmos, faz com que as nossas paixões santas fiquem viciadas, faz com que nos afastemos passo a passo de Deus e faz também que a gente se afaste um dos outros. Interessante que ele vai colocar aqui no livro, no primeiro capítulo,
Ele vai dizer o seguinte: logo o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Por que ele diz isso? Porque o pecado interferiu tanto em nós, na nossa mente e na nossa vida, que nós não conseguimos mais entrar em harmonia plena com Deus. O que nós decidimos em fazer no vestibular não está em harmonia com a vontade de Deus. Aquela pessoa que eu escolho ser um amigo na faculdade não está em harmonia com Deus. Aquele carro ou aquele bem que a gente compra não está em harmonia com Deus, porque o pecado nos tirou essa harmonia com Deus. Geralmente, a verdade é que os nossos sonhos muitas vezes são sobre nós, não sobre Deus. E o pecado fez com que a gente sonhasse sobre nós. O que eu quero, o que eu desejo, o que me importa, o que é melhor para mim, o que eu penso, o que eu idealizo. A verdade é que é muito mais sobre mim do que sobre Deus. A faculdade, o trabalho, as amizades, as roupas que eu uso, aquilo que eu compro, se refere muito mais ao que eu penso do que Deus pensa, porque isso nos distanciou de Deus. O pecado nos trouxe essa desarmonia com Deus. Ele vai dizer no livro que nós vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica. Ele vai dizer o seguinte, que na verdade muitas vezes nós enxergamos o Deus só apenas como um abençoador. E sabe, Lucas, uma coisa interessante, e meninos aí, é que muitas vezes nós estamos assim. Sabe, Gabriel, às vezes a gente está pensando muito mais da seguinte forma: eu enxergo Deus apenas com aquele que pode me abençoar em tudo que eu penso. Eu enxergo Deus como um abençoador. A verdade é que eu sirvo a Ele porque Ele tem coisas para me dar e eu sei que Ele pode realizar. Eu enxergo Deus apenas como um instrumento para adquirir aquilo que eu não posso, mas já que Ele pode, então Ele pode me dar. Eu enxergo Deus apenas assim. Isso é perigoso. Ele vai colocar no livro que às vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Não faço mais não. Ele é legal até esse ponto. Não gostei que ele disse não. Vou trocar de igreja. Porque eu não me adequei no sistema congregacional. A pessoa não mudou porque estou falando heresia. Não mudou porque a igreja toda concorda com o pecado. Eu mudo porque a doutrina bíblica, a interpretação correta da palavra de Deus é incorreta para mim. Porque o que o Espírito diz corretamente das Santas Escrituras não está de acordo com a minha interpretação teológica. Eu acho engraçado nos dias de hoje que a camarada compra um livro de teologia sistemática, lê e acha que é o melhor teólogo. Eu fui para a Consciência Cristã, assisti todas as palestras de Júnior, assisti todas as palestras. Olha, eu sou fera, aí sai da Consciência Cristã. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas antigamente, quando a gente ia para o cinema, assistia filme de faroeste, a gente saia assim. Quando era filme de espionagem, todo mundo era suspeito, detetive. Não sei se você, quando sai do filme, né? Você sai do filme Star Wars, já assisti todos eles, tá, gente? Amo Star Wars. Eu sou apaixonado por ficção científica. Efeitos especiais é comigo mesmo. Hobbit, já assisti umas 30 vezes. Senhor dos Anéis, umas 60. Perdi a conta. Né? Esses dias, nas férias, assisti novamente todas as séries de Velozes e Furiosos. Eu gosto de efeito especial. Tudo mentiroso, mas os efeitos especiais são legais. Aí tem gente que vai para a Consciência Cristã, fica ali 3, 4 dias, já se considera suficiente teologicamente para interpretar toda a palavra de Deus. Aí senta no banco, o pastor fez a menção incorreta.
Ah, vai ver se eu estou na esquina, uma cebosa. Mas a gente às vezes pensa sobre isso. Deus deve se adequar nos meus termos. Deus tem que se adequar do meu jeito. Ele vai dizer o seguinte: é nítido que a maioria dos cristãos vivem um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. O que queremos é nos dar bem nesta vida e na outra. A gente não se preocupa em fazer a vontade de Deus de verdade. A gente não está, às vezes, na igreja para adorar o Senhor. Não estou dizendo que aqui existe, mas quantas vezes eu tive que atender meninas no gabinete, porque chegou um garanhão na igreja, achou lindo, e o cara só veio na igreja por causa dele. Gente, namoro não salva ninguém. Nenhum ser humano, humanamente falando, tem poder para salvar. É atributo exclusivo do Espírito Santo. Nenhuma ação humana, você pode ser a pessoa mais santa, mais devota a Deus, mas você não tem poder de salvar. O que devemos fazer é testemunhar e entender que o Espírito Santo é quem convence as pessoas. Mas às vezes nós queremos um evangelho personalizado, da maneira como eu quero. Eu olho para Deus e olho para minhas vontades, coloco lá no meu notebook, no celular, e vou lá no aplicativo Canva e monto a imagem que eu quero, sobre o que eu quero e como eu quero. Ele vai dizer o seguinte, que podemos ter os sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar no posto ou nos postos de saúde, de regiões carentes. Mas se ele não tiver o propósito de glorificar a Deus, então por mais que ele faça o bem, Deus não está nesse negócio. E as pessoas, tem muitas pessoas que são assim, né? Ah, pastor, eu estou fazendo bem, minha profissão faz o bem, pessoa carente. Mas se não está glorificando a Deus, está fora do que Deus pensa. É por isso, gente, que toda decisão que formos tomar, precisamos perceber, é da vontade de Deus. O que Paulo diz aos Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, principalmente, né, quando for torcer para o Flamengo, faça isso para a glória de Deus. O melhor é abandonar esse time, pelo amor de Deus. Se eu vou assistir um filme, eu preciso assistir um filme entendendo que aqui eu vou fazer o quê? Para a glória de Deus. E se eu for andar na rua? Eu tenho que andar na rua para a glória de Deus. E se quando eu for estudar no colégio, eu preciso ser o melhor aluno? Sim. Ó, pastor, você quer dizer que até para tirar a nota baixa eu tenho que tirar para a glória de Deus? Olha, gente, eu vou te jogar você lá para aquele vidro. E sabe o meu amigo, com esse cabelo loiro maravilhoso, queria ter um cabelo assim só para ficar nesses styles aí, ó. Tu é fashion, cara, mas eu sou fashion. Os olhos, pelo amor de Deus. Nós precisamos entender que não adianta eu buscar, querer coisas boas, sonhos bons. Se não for para a glória de Deus, isso não vai valer. Provérbios 16:2, o que está escrito aí, gente? Quem pode ler para a gente? Provérbios 16:2. E eu já estou partindo para o final dessa mensagem. Todos os caminhos do homem são lindos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Todos os caminhos de uma pessoa são puras aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Às vezes parece que aquilo que estou pensando parece ser puro. Parece ser. Só que, gente, vocês lembram que nós temos algo que é contra Deus, que é a nossa natureza pecaminosa? Vocês lembram que a nossa mente não consegue pensar corretamente se o Espírito Santo de Deus não nos ajudar? Então, às vezes, nós achamos que aquilo que estamos pensando, planejando, parece ser puro, parece ser santo. Mas nós temos que perguntar a Deus se isso é verdade.
Porque Ele que tem o poder, o atributo de ler os nossos pensamentos e saber de fato como está a nossa alma. E muitas vezes isso acontece, sabe como, gente? Quando ele conta aqui, quando um pastor, às vezes, porque não está de acordo com o que o pastor do pastor pensa, mas ele quer, às vezes, auxiliar, ou então ele tem uma ambição maior, e pretende abrir igreja só para ser presidente dessa igreja. Aí fala, poxa vida, pastor, mas não ia abrir uma igreja evangélica? Não abriu uma igreja para falar de Deus? Ok. Mas o coração dele não é para pregar o evangelho. É só para dizer, my name is President of the Church. Eu sou presidente de uma igreja. Você quer ver uma coisa? Está chegando a JC. Quem vai participar da JC aqui? Está chegando a JC, não está, gente? Aí muitos vão dizer assim, não, eu vou lá fazer a glória de Deus. Mas por que não vai para a ordem, limpar banheiro? Quer ir para onde? Aparecer na bandinha. Ninguém se propõe para ir para a ordem. Mas quer ir, não está indo para a glória de Deus, está indo não, está indo para aparecer. Porque não procura nenhum grupo que não apareça. Quer ir para a bandinha, quer ir para o lanchinho. É para ficar em silêncio porque Deus está falando. Quer ir para o trânsito. Depois vocês vão saber quem for. As pessoas querem aparecer. Se aqui na igreja fizermos um grupo para o retiro espiritual, olha, lá teremos o grupo da limpeza. Eu quero ver o nome de quem vai para a limpeza. O pessoal quer ir lá, não, eu quero dançar, pastor, porque lá todo mundo vai me ver. Estou ministrando a Deus. Está ministrando, não, você está fazendo é querendo aparecer. A verdade, nós queremos isso. Muitas vezes nós queremos realizar um sonho para mostrar para as pessoas que somos melhores. Não porque Deus é glorificado. Às vezes nós queremos ter o melhor celular. Não é para usar o melhor celular, é para mostrar para as pessoas que, ó, eu tenho o melhor celular, o meu celular é caro. Às vezes a pessoa não tem nem condições de comprar um celular, mas quer comprar um celular caro para aparecer. Porque o nosso coração, muitas vezes, acha que está fazendo o correto, mas é para a nossa glória, gente. Porque nós queremos aparecer. Nós queremos, às vezes, não glorificar a Deus. Queremos mostrar para as pessoas que somos melhores. Sabe qual é o nome disso daí que eu falei nisso? É a síndrome do quê? De Lúcifer. E às vezes os nossos sonhos estão cheios de síndrome de Lúcifer. Eu quero ser melhor. Eu quero ser o bambambam. Eu quero mostrar. Eu quero dizer para todo mundo, olha aí. Certo dia eu fui na igreja, tinha dois cantores, estavam disputando quem cantava melhor, Márcio. É uma gritaria, rapaz. É como às vezes a gente vê músicos, né? Agora segura aí os músicos. Tem vários instrumentos, tem uma guitarra, tem um teclado, uma bateria, um baixo. Mas ninguém consegue tocar no mesmo tom. É um querendo o volume mais alto que o outro. Aí eu pergunto, eu estou tocando para Deus ou estou tocando para aparecer? Junta 10 no grupo. É um querendo cantar mais alto que o outro. Para mostrar que canta melhor. Quantas vezes, gente, conversando com alguém, olha a síndrome de Lúcifer. Aí a pessoa fala, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu fiz, eu também. Eu sou formado em... Não perguntou, eu sou doutorado, tenho doutorado. Eu ganho tanto por mês. Ninguém perguntou quanto ganha por mês. Ninguém perguntou qual curso que faz. Mas nós, às vezes, nós temos isso. Certo dia alguém chegou para mim assim e falou assim, pastor, o pastor tem que estar sentado direto no púlpito.
Porque ele precisa apresentar para a igreja que tem pastor. Falei assim, a igreja precisa entender que tem Jesus. Não é André que tem que aparecer, gente. Mas nós queremos estar no destaque. E às vezes os nossos sonhos, os nossos desejos, não é para a glória de Deus, é para o nosso destaque. E aí vem a ambição, que como nós falamos, que não é bem vista pela Bíblia, que é o oposto do coração sábio. E sabe o que Deus vai fazer se nós pensarmos dessa forma? Deus vai matar os nossos sonhos. Deus, ele vai exterminar tudo aquilo que parece ser maravilhoso para a gente. Porque muitas vezes, por amor a nós, ele não vai permitir que a gente chegue no lugar onde nós queremos, porque ele sabe, se um dia a gente chegar ali, a gente poderá ser igual Lúcifer, quando um dia no coração dele entrou a iniquidade. E a Bíblia fala que a soberba, ela chama o quê? Queda. Terminando. Ele vai dizer o seguinte: nunca me esqueço de uma entrevista em que um cantor gospel disse que aconselhava seu filho a não ser baterista, pois dessa forma ficaria, Mateus, lá atrás tocando e não seria um cara da frente. Os bateristas sofrem. Não seria o cara da frente para usar palavras dele. Imagina a frustração do garoto que tem como primeiro instrumento a bateria, mas quer seguir a ambição do pai. Poderá se tornar um cantor gospel linha de frente com as motivações o quê? Erradas. Porque a motivação não era adorar o Senhor, é para mostrar o quê? Olha eu aqui. As pessoas vão vir no palco e vão aplaudir. Porque a vitória tem sabor de mel. E termino. Ele vai dizer o seguinte: por isso, estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos, permeados pela cultura do self, meu, eu. E ele vai falar isso. Nos próximos capítulos ele vai mencionar muito sobre isso. Tem muito eu, às vezes, na nossa vida. Tem muito meu. E tem muito nós, não tem muito nós, Deus, Espírito Santo, Jesus. Tem muito eu envolvido. E ele termina dizendo: se nós temos sonhado com ocupação, realização, conquistas e desejos que não glorifiquem a Deus, certamente não nos negamos ainda e Deus matará os meus sonhos. Por isso que quando Jesus, em Lucas capítulo 9, verso 23 em diante, quando ele fala aos discípulos: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês precisam se negar. Vocês precisam abandonar o que vocês pensam, planejam e sonham. Porque vocês talvez estejam procurando, olha, eu quero me salvar, eu quero um melhor emprego, estudar na melhor faculdade, que isso não é pecado, ter dinheiro. Mas não quero que Deus se intrometa nisso. Muitas vezes nós temos medo de perguntar para Deus o que Ele pensa, o que Ele quer para nós. Sabe por quê? Porque nós temos medo de ouvir o não de Deus. Nós temos medo que Deus nos decepcione. Nós temos medo de o Senhor Deus falar: olha, eu não estou com isso não, não estou com isso não. Se quiser, vão sozinhos. Nós temos medo de perguntar para Deus, porque, volto a dizer, temos medo que Ele nos diga não. Mas por isso que Jesus disse: gente, se vocês querem salvar a vida de vocês, negue-se a si mesmo. Tome e siga. Porque se nós nos negarmos a nós mesmos e tomarmos a responsabilidade que somos cristãos e como cristãos obedecemos às suas ordens, não sei se os meninos do louvor vão tocar, mas podem vir se caso for.
e segui-lo. O que é seguir, gente? A ideia de seguir aqui não é apenas ir atrás dele, é ser igual a ele. A ideia que Jesus está dando é que vocês precisam negar quem vocês são. Por que precisamos negar quem somos? Porque nós somos falhos, debilitados, nós somos pequenos, problemáticos. A verdade é que a gente não sabe o que é melhor para nós. E ele diz, e se você assumir a responsabilidade de ser cristão, de ouvir os meus mandamentos, de seguir o que eu falo, e ser igual, ser o exemplo, como eu fui para vocês, serem como eu sou. Se vocês falarem como eu falo, pensarem como eu penso, olhar como eu olho, conversar como eu converso, abraçar, perdoar como eu faço, a vida de vocês estarão salvas. Isso significa, gente, que o Senhor Deus vai nos colocar no deserto. Não! Ele poderá nos colocar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Que é possível, se você quer ser senador, Daniel, é possível você ser senador, meu jovem. Um médico. É possível você ser um advogado. É possível você ser um empresário. É possível você ser dono de lojas. É possível você ser empreendedor. É possível você ser aquilo que você sonha. Mas para que isso seja realizado, precisa estar em conformidade com a vontade do Senhor. Porque você pode ganhar o mundo inteiro, ter todas as riquezas, ir para Dubai, ter ali um Porsche, aleluia. Ir lá pular a Suíça, pagar o lanche para a galera. Eu ouvi um amém, hein, Gabriel? Os irmãos já entendem que Gabriel vai pagar o lanche para a galera, né? Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Me arrepiei todinho aqui, Gabriel. Mas, se aquilo que estou pedindo ou fazendo não for a vontade de Deus, não for o que Deus deseja, Deus vai matar os nossos sonhos. Porque a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Você pode se colocar de pé? Feche seus olhos e cante essa canção, esse hino, como uma oração.